câncer de próstata e impotência sexual. Esse é o grande problema para o paciente, né? Todo paciente que recebe o diagnóstico do câncer de próstata, ele já se preocupa imediatamente com a potência sexual. O câncer de próstata ele pode provocar vários problemas no paciente: trombose, obstrução do trato urinário, sangramento, dor, metástases ósseas. Você pode ter diversos problemas. Mas no consultório, que a gente observa que o que preocupa muito o homem é a potência sexual, porque apesar de ter os outros problemas, eles não são tão falados, né? E a potência sexual vai impactar na qualidade de vida desse paciente. Então, qual é a relação que a gente tem do câncer de próstata com disfunção erétil? A disfunção erétil e o câncer de próstata, eles estão intimamente relacionados, porque vários tratamentos para o câncer de próstata vão afetar a capacidade de ereção do paciente e o desejo sexual. O paciente que tem um câncer localizado, ele pode ser tratado com cirurgia ou radioterapia. Na próstata, na verdade, em volta da próstata, existe um feixe vasculonervoso, que é o feixe que manda a inervação e controla, né, a ereção do homem. Então, a lesão desse feixe eventualmente vai provocar no homem disfunção erétil, tá? Então, quando você faz radioterapia ou cirurgia, você tem uma agressão a essa região, seja com a radiação, né, tentando queimar o tumor, né, destruir o tumor com a radioterapia, ou com a cirurgia, porque você vai dissecar aquele tecido, você vai cortar, se tiver algum sangramento, o médico vai ligar, e isso pode lesar essa inervação. Quando o paciente tem um câncer avançado, que é aquele câncer metastático, né, que já se espalhou, o câncer de próstata ele é dependente de testosterona, que é o hormônio masculino. Então, o que é que se faz como terapia já inicial? Bloqueia a testosterona. Se você bloqueia a testosterona, o que é que vai acontecer com o paciente? Ele vai perder o desejo sexual. O interesse, o impulso sexual dele vão cair bastante. Essas duas linhas de tratamento elas acabam interferindo na atividade sexual do paciente. Atualmente, na parte de cirurgia, a gente teve um avanço muito importante, que é a cirurgia robótica. Então, na cirurgia robótica, a gente consegue ter uma ampliação da imagem com uma dissecção pormenorizada do feixe, né? Com controle do uso de energia, a gente consegue realmente fazer uma cirurgia melhor. E essa cirurgia melhor, ela geralmente dá ao paciente uma capacidade muito maior de manter a ereção, né? É uma cirurgia mais padronizada, né? Os médicos tendem a seguir passos muito rigorosos, né? E claro que a experiência do médico conta, então a gente observa muito isso. Quando a gente faz uma cirurgia robótica, realmente a recuperação do paciente, tanto a continência como a parte de ereção, realmente tem um desempenho melhor do que quando você faz as outras técnicas. Entretanto, a gente não pode também chegar e dizer que se você fizer uma cirurgia robótica, você não vai perder a ereção, você não vai ter incontinência. Isso aí é falso. Tá? Muitos pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, mesmo assim, acabam evoluindo. Isso depende de várias situações, tanto do paciente, como do grau da doença que ele tem, do tamanho, da quantidade de doença extraprostática que esse paciente possa ter, que exige uma dissecção maior, né, da recuperação, da idade, da função erétil prévia desse paciente. Tudo isso envolve o resultado final de uma cirurgia dessa. Como a parte da ereção é muito importante para o homem, ele sempre se preocupa muito com isso. E, em alguns casos, é necessário também o acompanhamento, né, com o psicólogo, no sentido de mostrar a ele que a função erétil ela é importante, mas cuidar da doença acaba sendo mais importante, porque a evolução da doença ela pode ser muito maléfica para o paciente. E quando a gente pensa, não, a gente fez o tratamento da melhor forma possível, e mesmo assim o paciente evoluiu com disfunção erétil. E agora, o que a gente vai fazer? Acabou? Não. O paciente que tem disfunção erétil após um tratamento de próstata, a gente tem diversos tratamentos que podem dar resultado excelente. Desde medicações orais, né, como a tadalafila, que é a mais famosa, aí, que já ganhou o apelido de Tadala. Você tem medicações injetáveis, né, que a gente pode fazer em consultório, fazer um teste de ereção, avaliar o quadro do paciente, ele passar a utilizar medicações injetáveis com um resultado geralmente muito bom, porque são medicações extremamente potentes. E na falha dessas duas terapias, ou quando o paciente não quer usar medicação injetável,
a gente também tem a opção do implante de prótese peniana, né? Que a gente tem a semirrígida e a inflável. Tanto uma como a outra tem resultados excelentes. Então, aquele paciente que não consegue ter ereção de jeito nenhum, não está conseguindo ter relação, já tem mais de um ano de operado, não tem jeito, você faz a cirurgia de implante de prótese peniana e o paciente volta a ter uma ereção que ele tem capacidade de ter relação quantas vezes ele quiser, tendo prazer, né? Ele vai ter orgasmo, a parceira que estiver com ele também vai sentir o prazer, então o paciente ele volta a ter uma atividade normal. Então isso precisa ficar claro, os pacientes precisam entender isso, porque muitos pacientes, por medo de perder ereção ou de ter algum tipo de problema desse e não entender que existem vários tratamentos após quando algo assim acontece, fica com medo do tratamento da próstata. E não é para isso acontecer. O tratamento da próstata é importante, nós tivemos avanços muito grandes com resultados excelentes e mesmo assim, quando falha, a gente ainda tem o que fazer. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal e deixe seu like.